la 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 la. Olá, amigos do Barbear Tradicional Brasil, Gabriel Gago aqui novamente, fazendo o segundo vídeo desse canal falando sobre barbear. Desculpem lá a demora em fazer em cumprir essa promessa de fazer mais um vídeo, né? Vamos ver se a gente consegue agora upar vídeos para o nosso canal com uma regularidade maior, né? Para ajudar vocês aí, para ajudar os novatos, os mais antigos também, ver se de repente eu consigo passar alguma coisa ou aprender alguma coisa que a gente está, né, sempre disposto a aprender. Então vamos lá, gente. O vídeo hoje eu vou mostrar para vocês como é que se faz a barba. Coisa simples, né? Eu acho que eu já falei sobre material no vídeo passado. Já comentei que a gente hoje no Brasil a gente tem à disposição muita coisa boa, que antigamente quando eu comecei nesse hobby a gente não tinha que importar um tudo. E felizmente na época a importação estava mais simples, nem toda caixa que vinha do exterior era taxada, hoje em dia é quase 100% delas. O dólar não estava tão caro, né? Então a gente mandava vir tudo de fora porque não tinha praticamente nada aqui, cara. Você só encontrava um cremezinho Gillette numa farmácia, pincel, só esses condores da vida, né? Condores foi bom, só esses condor da vida, né? Tipo o SM3050. Mas hoje em dia você já tem uma gama de opções muito maiores, né? Hoje em dia a gente tem lojas aqui que vendem no Brasil artigos de barbear bons, baratos, outros nem tanto, mas hoje em dia você não é mais obrigado a mandar vir nada de fora. Você tem pincel, você tem barbeador, você tem creme, você tem sabão, você tem de tudo. Talvez o barbeador seja a parte mais complicada. Mas no passado o nosso país já teve até uma sede da Gillette. Então sempre se encontra alguma safety razor para se comprar, seja no mercado de pulga, numa feirinha, numa loja de antiguidade, no Mercado Livre, você sempre encontra alguma coisa. Então vamos lá, hoje eu vou usar aqui, não vou usar nada nacional não, mas é o que eu quero mostrar para vocês, que barbear tradicional não é necessariamente uma coisa que você tem que investir muito dinheiro, né? Então hoje eu vou usar, isso aqui era um bastão, era um stick de um sabão chamado La Toja, ou La Torra, espanhol. Isso lá custa na casa dos 2 euros, né? Eu cortei o meu em pedacinhos e pressionei aqui contra uma tigelinha. Isso aqui era uma tigelinha de kit, quem é pai aí sabe do que eu tô falando, né? Isso aqui é um kit, quando recém-nascida, a nossa dona encrenca vai sempre comprar um negócio desse aqui. Quem é pai aí sabe que pote é esse aqui. Então isso aqui é um stick, tá? Não foi ralado, mas foi cortado e eu pressionei aqui dentro porque eu pessoalmente não gosto de passar, eu não gosto de esfregar o stick, não gosto de fazer espuma no rosto. Hoje eu vou fazer para mostrar que dá, que você não necessariamente precisa de um pote, mas eu, como não gosto de stick, ralo os meus. Tá? O barbeador que eu vou usar hoje é da Timor, é um alemão, Timor 1350K, se eu não me engano. Tá? A lâmina que está aqui dentro é uma Gillette 7 O'Clock. Sharp Edge, né, da caixinha amarela. Isso aqui você vai ter que importar, infelizmente não tem no Brasil. O pincel, eu que montei. O pelo foi comprado no AliExpress. É um texugo 2 bandas. Por que 2? Uma, 2. Claro escuro. 2 bandas. Comprado no AliExpress. E o cabo é de madeira de oliveira de Jerusalém. Ou não? Né? Mas eles dizem que é de Jerusalém. E eu comprei no eBay. Não lembro o preço de nenhum dos dois. Mas olha, certamente o pelo foi na casa dos $20 e o cabo menos que isso. Então, estou usando aqui materiais simples para mostrar para vocês que você não tem que investir uma fortuna para se barbear com qualidade, para ter um barbear menos agressivo na sua cara, que não tem que contar com espuma enlatada, não tem que contar com essas Gillette Fusion da vida, tá? Com todo respeito a quem usa, cada um sabe o que vai usar para se barbear, cada um sabe da sua vida. Mas aqui a gente gosta de usar coisas mais tradicionais,
coisas mais simples, coisas menos modernosas e muitas vezes mais baratas que dão um resultado tão bom quanto, ou às vezes até melhor. Então, cambada, vamos embora barbear. Não sei se eu já comentei com vocês, mas a primeira coisa que a gente vai fazer antes de se barbear é limpar o rosto, né? Você pode usar um sabão de glicerina, tipo o Febo da vida. Você pode usar um negócio desse aqui. Vende em farmácia. O meu já está no finalzinho. Olha, eu já tenho isso aqui há uns valentes anos. Até tem durado bastante. Claro, não uso todo dia, né? E eu vou lavar meu rosto para livrar meu rosto de oleosidade, de sujidão, né? Para a gente poder ter um barbear mais confortável. Eu estou usando água quente na minha torneira, através de um aquecedor. A água quente ajuda a amaciar o pelo da barba e facilita o ato do barbear. É claro que a água quente, além de amaciar o pelo da nossa barba, por outro lado, ela também amacia a pele do nosso rosto. Então, gente com a pele propensa a irritações vai fazer melhor em evitar esse tipo de procedimento. Ou não, experimenta, vê se funciona para você, mas se causar uma irritação muito grande na sua pele, é sinal de que você não deve usar água quente, tá? Você deverá usar água fria para não causar irritação no seu rosto, na sua pele. Então vamos lá. Eu vou usar água quente também para encher meu potinho, deixar meu pincel de molho, tá? Para a cerda do pincel ir absorvendo a água. Enquanto isso eu vou colocando o meu barbeador aqui pronto para trabalhar, tá? E vou comentar com vocês uma coisinha aqui. A gente pode fazer espuma no rosto ou numa tigela. Eu tenho uma tigela de 2 peças, onde normalmente eu só uso a de cima. Tá bom? Isso vocês encontram aí para comprar. Se não quiserem comprar uma profissional igual a minha, você pode pegar aquele potezinho de cozinha, aquele teu pote de tomar caldo verde, de tomar sopa, tá? Qualquer potezinho, qualquer cumbuca, tá? Que tem um formato, tem um mínimo de espaço para você trabalhar a espuma aqui dentro, você pode utilizar. Ou então você pode fazer a espuma diretamente no rosto. Como eu já falei, normalmente eu não faço isso, normalmente eu faço a espuma na tigela. Mas eu acho que nesse vídeo aqui vai ficar mais legal se eu mostrar para vocês no rosto, para ter um efeito melhor, tá? Inclusive você usa menos material, você faz um investimento menor, então é por aí que eu vou, tá? Então a gente tem que carregar o nosso pincel no pote de sabão. Qual a pressão que você faz no pincel? É a mesma pressão que você faz na namorada, na esposa. Nem de mais nem de menos. Você nem aperta demais o pincel no sabão, tá? Para você não danificar os pelos da sua rama, né? Nem faz pressão de menos, porque afinal de contas você está tentando arrancar sabão e depositar ele na ponta do seu pincel, tá? Então, quanto tempo você carrega o pincel? Depende do sabão que você está usando. Os cremes, logicamente, não existe carregamento, né? Você vai jogar o creme no pincel, no rosto, no pote e imediatamente trabalhar. Mas sabão duro você tem que carregar um pouquinho, tá? Então assim, muita gente dá um número, 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos. Eu vou dizer que assim, 40, 50 segundos é suficiente para a maioria dos sabões, tá? Mas o que vocês têm que ter cuidado, independente do tempo, é ver se o pincel está bem carregado, tá? Bem carregado, para você poder fazer uma espuma legal. Então, eu vou jogar um pouquinho de água quente aqui em cima dessa minha espuma, só para poder fazer espuma no rosto, tá bom? E vamos lá. O pincel de barbear não serve apenas para fazer espuma que você vai usar no ato de barbear. O pincel também serve
para fazer uma pequena esfoliação na sua pele e para levantar o pelo da sua barba, que normalmente vai estar grudado na sua pele. Normalmente ele vai estar numa posição deitado, né? E você vai vir com um instrumento cortante para tirar esse pelo fora. Então o ideal é que ele não esteja paralelo à sua pele, e sim perpendicular à sua pele, para facilitar. E é aí que o pincel de barbear entra. É por isso que a gente esfrega bastante ele na nossa barba. Tá? Então, construir a espuma no rosto não tem muito mistério. Tá? É só isso daqui mesmo. Um pouquinho de paciência. E o ponto certo da espuma é quando ela não tiver mais aerada, não tiver mais bolhas de ar, tá? Tiver uma aparência de chantilly, tá? Assim. Esse é o ponto ideal da espuma, tá? Quando ela estiver aparecendo um creme, um chantilly. Você não deve abusar no carregamento do pincel, porque você pode fazer uma espuma densa demais, uma espuma muito pesada. E a espuma não tem que ser aerada, não pode ser fofa, ela não pode ser desprovida de cremosidade, mas também não pode abusar dessa cremosidade. Ela também não pode ficar dura, que entupa o aparelho e que atrapalhe mais do que ajude no deslize da lâmina, tá? Então, isso aqui, gente, é espuma mais que suficiente para um barbear, tá bom? Não parece que tem muita espuma porque ela está entre as cerdas do pincel, mas isso aqui é mais do que suficiente para o barbear. Então vamos começar. Como é que você segura a sua safety razor depois que você colocou a lâmina? Tem gente que segura na pontinha, tem gente que segura no meio, mais em cima. Eu costumo segurar mais ou menos no meio do cabo, tá bom? Mas é importante que você não aplique força. É importante que você deixe o seu braço leve, tá? Você não vai fazer força na sua cara. É importante que você nunca faça força para baixo, que você nunca force a lâmina na sua cara. O peso do aparelho vai fazer o trabalho de fazer o aparelho deslizar, cair, tá? De cima para baixo, e aí fazer o corte da barba. Cada aparelho você vai ter um ângulo diferente, tá? Mas normalmente o ângulo aqui é esse. Tá vendo? Normalmente um ângulo é esse. Nem muito assim, nem assim. Normalmente o ângulo é isso aqui. Alguns aparelhos você vai ter mais facilidade com o ângulo mais para cima, mais para baixo, tá? Mas normalmente é isso daqui. Tá bom? Então, é importante você esticar a pele do rosto. Eu agora vou parar de olhar para a câmera para ver o que eu estou fazendo aqui. É importante você esticar a pele do rosto. Nem de mais e nem de menos, tá? Nem com muita força. Tampouco com força alguma, tá? Fez algumas passadas? Limpa o aparelho, ok? Vocês viram que eu comecei de um lado e depois virei para o outro. Lógico, né? Porque a lâmina tem dois lados. O movimento do barbeador, cada um vai dizer para vocês uma coisa diferente. Tem gente que faz movimentos rápidos e curtos, tipo isso daqui. Tem gente que faz passadas longas, tá? Eu prefiro fazer uma passada um pouquinho mais longa, ok? Eu me dou melhor assim. Mas não é obrigatório. Também tem gente que faz um tal de J-hook, que é isso aqui. Vem no final assim. Os manuais antigos de aparelhos de Gillette dizem que o certo é você fazer isso aqui, na diagonal. Tá bom? E aí você vai ter que testar para ver o que se adapta melhor a você. Mas comigo é assim que vocês estão vendo, ó. Bom, movimentos um pouco mais longos, com calma.
tranquilidade. Você não pode fazer isso daqui correndo. Você nisso aqui vai fazer muito isso, ó, para ajudar no deslize da lâmina. A ideia é que a lâmina tem que passar na superfície mais plana possível, ok? Então, vai fazer muitas caras e bocas. Então, gente, primeira passagem do barbeador é sempre, obrigatoriamente, de cima para baixo, tá? Sempre no sentido norte-sul. Agora, é um bom momento para dizer para vocês o seguinte. Antes de tudo isso aqui, você tem que entender qual é o sentido de crescimento dos pelos da sua barba, tá? O pelo da nossa barba não cresce igual em todo mundo, ok? O pelo da minha barba não cresce assim, retinho, em pezinho, na minha barba toda, tá? Em alguns lugares ele vira mais para esse lado, tá? Ó, dá até para ouvir, ó. Aqui, ele cresce nesse sentido aqui, deitado, tá? Cresce nesse sentido, então, o contrapelo aqui nessa área não vai ser assim, vai ser assim, ok? Aqui, olha como é que ele já cresce nesse sentido aqui, ok? É muito importante vocês entenderem qual é o sentido de crescimento da sua barba, tá? E entender que não é porque aqui ele cresce para cá, que aqui do lado vai ser exatamente a mesma coisa, tá bom? Aqui já é um pouco diferente, aqui eu já não tenho muito pelo aqui. E aqui ele cresce para cá, olha só que é diferente. Não é diferente do outro lado? Para cá, o contrapelo já é nesse sentido aqui, ó, desse lado do rosto. Diferente daqui, ó, que é para cá. Ok? Tem gente que tem o sentido da barba assim, ó, parecendo uma espiral. Então é importante que vocês entendam qual é o sentido da sua barba. Não adianta ficar brigando com a sua barba. Você tem que entender para onde que ela cresce, tá? E a maneira ideal de você ver isso é deixar uns dias sem se barbear, deixar a sua barba crescer um pouquinho, tá bom? E aí você consegue, tá? Passando a mão no rosto, às vezes passando um óleozinho também, tá? Para ajudar no deslize, né? Para não ficar irritando a sua cara. Aí você entende qual é o sentido de crescimento. E por que eu estou falando tanto no sentido de crescimento? Tem gente que pergunta, qual é o certo, Gabriel? Qual é o sentido que eu tenho que fazer na minha barba? Tá? Quantas passagens eu tenho que fazer na minha barba? Isso, como diria um amigo meu, varia. Isso depende, tá? Isso não é igual para todo mundo. Você tem que entender qual é o sentido da sua barba, o sentido de crescimento do pelo da sua barba, tá? E começar a fazer com 2 passagens, com 3 passagens, até ver o que funciona melhor para você. Sempre começando de baixo para cima, tá? Começando com menos passagens possível. Começa a sua vida no barbear tradicional fazendo menos passagens possível. Fazendo, olha, começa o primeiro barbear que você for fazer, faz uma passagem só, de cima para baixo, tá bom? Para você assimilar a coisa. No dia seguinte, ou 2 dias depois, não sei qual é o intervalo que você costuma se barbear, aí você já faz 2 passagens. Você faz uma de norte e sul, e a outra normalmente é lateral. Normalmente a gente faz lateralmente, né? Ou diagonalmente. Ou do nariz para a orelha, ou da orelha para o nariz, tá? No meu caso, eu tenho que fazer aqui nesse sentido e aqui, tá? Nesse sentido, ok? Então, meu rosto já deu uma secada, porque eu estou um tempo sem passar nada nele. Eu vou passar um pouquinho de água, tá bom? Quente. Se você não tem água quente em casa, na sua torneira, que não é o normal, você pode esquentar essa água no micro-ondas, na chaleira. Você traz a água para o banheiro, ó, numa cumbuquinha, num copo, aonde você puder. Entendeu? Você pode encher a chaleira d'água e jogar a água dentro da sua pia, tá? E é até bom que você vai limpando o barbeador nessa própria água. Então, eu passei uma aguinha só para não deixar meu rosto seco. E eu vou reaplicar a espuma.
Vou reaplicar a espuma para vir fazer a segunda passagem. Então, vamos lá. Se você não estiver alcançando aqui, esse peninho debaixo do seu nariz, você estica a pele assim. Com cuidado, tá, gente? Com delicadeza. Uma safety razor você manobra com delicadeza. Não é a mão solta, desprovida de controle, mas é com delicadeza, tá? Se você não quiser ficar segurando o pelo do seu rosto, você consegue esticar a sua pele se posicionando um pouco mais para frente e virando bem o seu pescoço. Entende? Agora, reparem bem no barulho que a lâmina faz ao cortar o pelo, indo no sentido contrário do crescimento. Deu para ver? Mais um barulhinho. Aí, gente, eu aqui essa região aqui, eu gosto de fazer logo na segunda passagem de baixo para cima, tá? Que eu acho que funciona melhor nessa área. A ideia do barbeado tradicional é que quanto menos passagens você tiver que fazer no rosto, quanto menos passagem da lâmina você fizer no rosto, menos você vai irritar a sua face, tá? Agora, o nome do jogo é redução progressiva da barba, tá? Não é a redução imediata da barba. É por isso que você não faz a primeira passagem logo de baixo para cima, tá? Se a ideia fosse aniquilar o pelo da barba o mais rápido possível, você já começaria fazendo de baixo para cima, tá? Só que isso ia ocorrer em irritação na sua pele, tá? Isso ia ocorrer em espinhas, em caroços, ia dar um pelo encravado. Você não deve nunca fazer no sentido do contrapelo como a sua primeira passagem, tá? Então, gente, eu vou lá para minha terceira passagem. Viram que eu falei lá no início que aquela espuma que estava no pincel era mais que suficiente? Viu? Terceira passagem e ainda tem isso tudo de espuma no pincel, tá bom? Tem espuma literalmente de sobra do pincel. Então, vamos lá. Eu até esse momento eu estou trabalhando com água quente, tá, gente? Aí volto a dizer, água quente pode não ser o ideal para todos. Água quente pode funcionar para muita gente e para outras pessoas não funcionar também, tá? Isso é uma coisa que você vai ter que experimentar algumas vezes para ver o que se adapta melhor a você. Se você usar água quente e não ocorrer em irritações na sua pele, isso quer dizer que você pode usar, tá, com tranquilidade a água quente. Então, se você tiver alguma irritação muito grande, é lógico que você tem que descontar o seguinte: se você está começando nesse negócio,
o início de tudo é mais difícil, né, cara? Tudo na nossa vida a gente sente mais dificuldade no início, né? Lógico, a vida é assim. Se você sentisse mais dificuldade no final, aí que a gente estava perdido, né? Então o início de tudo é difícil. O início disso aqui também vai ser um pouquinho difícil, tá? Mas não é ciência de foguete, não. Todo mundo é capaz de se barbear, usar uma safety razor, usando um navalhete, usando uma navalha. Todo mundo é capaz. É tudo um exercício de vontade, tá? Vontade. Eu quero aprender a usar isso aqui. E eu vou aprender e acabou. Pô, por que eu não vou? Cara, o barbeador de hoje em dia, a Gillette Fusion e coisas similares, elas são feitas à prova de idiota. Tá? Elas são projetadas para você não conseguir se matar usando aquilo. Então, isso daqui não é. Isso aqui, se você fizer uma besteira, se você apertar isso contra a cara, vai te cortar. Tá bom? Mas você vai fazer isso? Não vai, né? Você vai procurar aprender. Você vai manusear isso aqui com respeito, mas não com medo. Você vai procurar aprender e cada vez que você fizer a barba, cada vez você vai melhorando, tá? Baby steps. Cada vez você vai melhorando um pouquinho. Então vamos lá, para a terceira passagem, aí sim é a famosa contrapelo, de baixo para cima. Eu tenho uma barba bastante dura, bastante grossa, tá? Para eu ficar com o rosto lisinho, eu necessito da passagem de contrapelo. Mas tem muita gente aí vendo que talvez não necessite, tá? Que talvez na passagem lateral já fique com uma apresentação boa, né? Já fique com o rosto lisinho. Isso depende muito da barba de cada um de nós. Tá bom? Então, eu vou reaplicar aqui mais um pouco de espuma na cara, porque é a terceira passagem, o rosto já está mais danificado, né? Então, toda proteção é útil. Você pode fazer isso que eu fiz, de apertar o pincel, pressionar o pincel para liberar o sabão que fica no miolo, né? Porque se você não fizer isso, o normal é que você chegue na terceira passagem e a espuma que você passe no rosto já fica um pouco rala, tá? Um pouco rala. Então você pode apertar daquela maneira que eu fiz para tirar a espuma do centro do pincel. Então vamos lá. Terceira passagem, de baixo para cima. Se você estivesse perguntando, Gabriel, por onde que eu começo? Por aqui, pelo bigode, aqui por baixo, não sei o quê. Tanto faz, amigo. Não faz diferença não, tá? Começa por onde você quiser. Se você for destro, muito provavelmente você vai começar pelo lado direito do seu rosto. Se você for canhoto, vai começar pelo lado esquerdo. Se você for ambidestro, você é esquisito. Então, ó, com tranquilidade, bom? Sem aplicar força, sem aplicar pressão. Com tranquilidade, você vai deslizando o barbeador sobre a pele. Se você já teve que prestar bastante atenção nas duas primeiras passagens, no contrapelo você tem que prestar mais atenção ainda. E olha, por mais atenção que você preste, sempre pode ocorrer algum pequeno corte, tá? Isso não é exclusividade da Safety Razor. Com barbeadores modernos também pode acontecer. Se você tem uma espinhazinha ali, que você esquece dela, e ela fica escondida debaixo da espuma, ao passar a lâmina por cima dela, o normal é que você faça um corte. Então, procure lembrar, se você tiver alguma espinhazinha, que nem eu estou aqui, de quando você passar o barbeador por cima daquela área, ter o triplo de cuidado, tá?
E, amigo, se cortar, cortou, tá bom? Agora eu vou fazer o bigode. Se a minha barba é dura, o bigode é especialmente resiliente, sabe? O bigode é especialmente canalha. Então, nessa área, meu estilo de barbeiro muda um pouco. Eu deixo de fazer passagens longas, né? Até porque a superfície é pequena, e faço passagens rápidas, curtas. E sempre com bastante atenção, tá, gente? Ó, lembre-se que a espuma é sua amiga, tá bom? Você pode usar toda a espuma que você fizer. Não se sinta rogado, não se faça de rogado. Porque aonde você for passar a lâmina e não tiver espuma, você está abusando um pouco da sua pele, né? Então, aqui é especialmente perigoso, porque você tem uma cavidade no meio e duas protuberâncias em cada lado. Vocês conseguem até ouvir, né, o som da lâmina cortando o pelo, que aqui conseguem ouvir até mais alta, né, de tão duro que é o meu bigode. Tá? Vocês estão vendo que aqui, como eu estou com uma ziquezira, que nem a gente fala aqui no Rio, eu procurei passar a lâmina em volta disso. Mas, Gabriel, você está passando a espuma com a mão? Então, qual é o problema? A essa altura, você não precisa mais do pincel, né? Você não vai levantar pelo nenhum, porque ele já está muito próximo ao rosto. Você não está fazendo espuma, então você pode passar a espuma com a mão a essa altura. E, gente, esse movimento curto, um pouco mais rápido, não é uma coisa que vocês devam fazer no começo, tá? Eu já tenho alguns anos disso aqui, alguns anos de experiência disso, tá? Tô longe de ser qualquer gênio, qualquer deus da técnica, tá? Mas a gente já tem uma memória muscular, já tem um pouco de técnica isso aqui, porque eu não faço de hoje, então eu consigo fazer esse movimento rápido com destreza, né? Sem ocorrer num banho de sangue. No início, evitem, tá? No início, tomem seu tempo, procurem se barbear numa hora que você não tem que sair correndo, não tem que se apressar, tá? Por quê? No início, quanto mais devagar você fizer as coisas, melhor, tá bom? Então, eu não estou dizendo para você ficar uma hora fazendo a barba, mas para você não sair correndo. Ó, depois que você acabar a terceira passagem, passe a mão no rosto, tá? E aí você consegue verificar onde é que ficou algum pelo que pode ser retirado, ó. Vocês conseguem ver? Então, eu venho, quase derrubei o negócio da patroa aqui, rapaz, isso dá uma confusão. Dica muito importante para o homem que está se barbeando, hein? Não quebre as coisas da sua esposa, tá? Porque outro dia eu quebrei um esmalte da Dona Encrenca aqui, meu amigo. Você vê que continua tendo espuma, né? Então, isso aqui que eu estou fazendo agora se chama retoque, tá? Não é passagem, porque passagem a gente considera uma barba com... Ih, ó, tava saindo um pouco de sangue aqui, era para falar para vocês sobre isso. Então, vamos lá. O que eu tô falando? Passagem é quando a gente aplica a espuma no rosto todo e faz a barba no rosto todo, tá? Retoque é onde você passa a mão, tá? Que nem eu falei, acabou a terceira passagem? Passa a mão aqui no rosto para ver onde é que ficou faltando alguma coisa. Se você escuta onde ficou um pelo, você, lógico, né? Óbvio, sente na mão. Então, ó. Aqui eu tô escutando um barulhozinho. Eu vou vir aqui
E, mais uma vez, a importância de você entender qual é o crescimento da sua barba, tá? Por que ficou pelo ali ainda? Porque eu não fiz um contrapelo ali no sentido correto, da onde cresce o pelo na minha barba, aqui, aqui, bem aqui. Então, ó. Deu pra ver? Assim você não escuta nada. Aqui já dá para escutar. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, se o microfone está conseguindo captar, tá? Então, mas é importante ver aonde cresce o pelo da sua barba, para que sentido, porque você pode ter, em toda a extensão do seu rosto, sentidos diferentes de crescimento, tá? E tem muita gente que fala assim, pô, Gabriel, não, mas eu estudei o sentido de crescimento da minha barba, eu tenho um bom aparelho, eu estou usando um bom creme, um bom sabão, isso e aquilo. Pô, eu faço 3 passagens e no final eu ainda sinto algum pelo. Isso é normal, amigo, tá? Tem gente que de repente nasceu abençoada com o teu sentido de crescimento do pelo da barba uniforme, sabe? Daqui pra cá assim, daqui pra cá assim. Eu não tive essa facilidade, eu não tive essa sorte. Então, depois da terceira passagem eu tenho que dar uma averiguada, tá? Então, barbear isso, tá? Non mancherà, la 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 la, antifortuna non mancherà, so non mancherà.